Espaço Viver Bem. Oferecimento Vila Flora. Mais do que viver é conviver. Quadro Viver Bem de hoje, segundona, vamos falar, claro, de ciclismo no Dia da Bicicleta. Lembrando que o Viver Bem tem um oferecimento do Vila Flora, né? Um bairro planejado feito para você a 5 minutos do Campolim. E quem vai conversar com a gente hoje é o Bruno Salvatore. O Bruno, que é professor de Educação Física e presidente da Liga Sorocabana de Ciclismo. Brunão, boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo. Você que é um representante genuíno do ciclismo sorocabano, tá militando há quanto tempo já nessa, Bruno? Boa noite. Boa noite pessoal que tá ouvindo. Eu tô no ciclismo já fazem 15 anos. 15 anos, uma vida dedicada a isso, né? Assim, é amador, né, mas é levado a sério. Então eu também trabalho, mas o ciclismo sempre teve ali nesses últimos anos da minha vida, e a gente treina junto com a equipe, passa pro pessoal que tá começando, que tem vontade de aprender também o ciclismo, e vou levando junto nessa parceria com o trabalho, né, mas com dedicação aos treinos, porque tenho que também querer o resultado pessoal, então preciso me dedicar, senão não consigo esses resultados. Nós sabemos que todo o esporte de alto rendimento, o esporte profissional, ele acaba trazendo alguns prejuízos até ao corpo, né? São algumas lesões, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a bicicleta de maneira ativa, para trazer o bem-estar. É um esporte democrático, é algo que faz bem para a circulação. Fala um pouquinho sobre os benefícios da prática da bicicleta no corpo da pessoa que o pratica. Eu acho que o ciclismo, ele, como se diz, movimenta o corpo inteiro, né? Então, desde a parte cardiovascular, não importa se a pessoa é um atleta, querer ser um atleta profissional ou um atleta amador, mas ela começar a fazer o esporte, acredito que seja o ciclismo, qualquer outra atividade física, e mexer o corpo, já é uma coisa muito importante hoje nesse mundo tão ativo das pessoas, né? Que o sedentarismo, ele está presente na vida das pessoas de uma forma geral. O pessoal trabalha, essa vida corrida de acordar cedo, alguns têm família e não esquece do corpo. Então a bicicleta é uma das coisas interessantes que ajuda a trabalhar o corpo de uma forma, assim, também eu acredito de uma forma divertida. Em muitos casos, né, você consegue se divertir fazendo um esporte. E a cidade ajuda. A cidade tem bastante ciclovia, o pessoal que está começando, eu acredito que é bem interessante, e o pessoal que gosta de fazer trilha, também é uma região que dá para você explorar bastante, tem cachoeiras, tem represas, né? E isso acho que é um fator assim, importante para toda a população que quiser fazer algum tipo de esporte. E é bastante democrático, e para as pessoas muitas vezes que tem problemas de lesão no joelho, que o ciclismo, ele é de baixo impacto, né? Então ele acaba sendo mais fácil para praticar. Se a pessoa já souber pedalar, acredito que sim, né? Que as pessoas tiverem dificuldade, tem que aprender. E hoje tem até alguns personagens aí que ensinam a pedalar. Minha mãe mesmo, ela foi aprender a andar de bicicleta depois dos 50 anos. Ela não sabia andar de bicicleta. E ela, na verdade, nem me falou, né? Foi até uma brincadeira, ela arrumou uma pessoa e ela começou a pedalar. Depois disso, hoje anda com meu pai na ciclovia, e é super interessante, eu vejo os dois pedalando. Ele também gostou bastante, até emagreceu, né, fazendo esse tipo de exercício. E realmente lesão, principalmente assim, alguns que correm, né, tornozelo, joelho, quadril, o ciclismo, por exemplo, eu nunca tive uma lesão. Então, eu acho que tem bem menos problema mesmo para muitas pessoas que quiser praticar o ciclismo. Eu acredito que é uma forma de divertida e que tem baixo problema com lesão. 30 minutos por dia, 3 vezes por semana, já é o suficiente para começar a ter uma qualidade de vida um pouco melhor? É interessante, mas acredito que tem que ser um pouquinho mais, né? 30 minutos eu ainda acho pouco. A gente que pedala, na verdade, está acostumado a pedalar bastante, mas eu acredito que pelo menos 1 hora, né? Uma hora. A pessoa consegue. 3 vezes por semana. Ajuda. E aí, final de semana, mais só um dia. Só ladeira, né, Luizinho? Ó. Depois volta de carro. Meia hora de bicicleta cidade, e 2 horas de boteco também, né? Tem alguns grupos que fazem passeio, por exemplo, tem o passeio do Sesc, que é feito terça e quinta, se não me engano, à noite, e eles andam bastante na cidade. Acho que andam cerca de 1h30. É interessante esses grupos, eles saem, né, com várias pessoas, 30, 40 pessoas, e andam bastante na cidade. Eu lembro de um episódio da minha adolescência, Bruno, eu tava com um grupo de amigos, primos, né, 16, 17 anos, e cada um com a sua bicicleta, aquela bicicleta que compra no supermercado ali, de 200, 300 reais, e de 18 marchas, né, e a gente decidiu um dia, não andava basicamente de bicicleta, brincava ali, andava um pouquinho, vamos até Itu.
Certo. Aí saímos, né, aquele comboio com 7, 8 adolescentes rumo a Itu. E eu lembro que na Castelinho, pegando aquela subida já da Castelinho, a gente já quase foi embora, foi pro aço, né? Mas seguimos e chegamos em Itu. E o problema foi voltar de Itu, porque a gente saiu daqui tipo 5 horas da manhã e a hora que a gente tava voltando era 11 horas, meio-dia, então o sol estava lá em cima. Então, por mais que você conquiste o seu objetivo tentando, é preciso ter o mínimo de preparo para se aventurar numa dessa, né? Eu lembro que eu me arrependi, fiquei sem subir numa bicicleta por semanas. Certeza, deve ter tido várias dores também, né? No selim, principalmente. O pessoal reclama bastante. É isso. Mas é por isso que de repente é bom procurar uma ajuda, né? De um cara que já pedala, ou um profissional de educação física, uma ajuda de alguém que possa orientar melhor, principalmente sobre posição de bicicleta. Porque as bicicletas, na verdade, cada pessoa tem uma altura e cada bicicleta tem um tamanho. Então é como se fosse vestir um terno, tem que ajustar a bicicleta para aquela pessoa. Alguns têm algumas dores já crônicas, então existe bike fit hoje em dia, né? Que é o ajuste postural da bicicleta, que a pessoa vai e tira a medida e tal. Então é interessante procurar as pessoas que ajudem mesmo antes de querer fazer passeios mais longos. Passeios mais curtos, às vezes o cara pode até fazer, que talvez não tenha tantas dores, né? Mas andar igual você andou até Itu e de volta deve dar uns 60, 70 quilômetros. Pra você alguém que não tá preparado, né? Lógico, vai ter, principalmente na lombar, vai chegar com dor nas costas no outro dia, e na perna ficar sem andar uns 3 dias direito, né? É coisa que é normal. Só né? Garoto, né, mesmo? Porque foi de uma irresponsabilidade. Eu lembro que ninguém avisou pai e mãe. Na época não tinha o celular tão democrático assim de todo mundo ter o seu celular, mas analisando hoje, além de colocar o corpo em risco de lesão, andar na estrada demanda de uma atenção toda especial. Não é simples assim, sair pelo acostamento rumo ao destino, né? Inclusive, quando eu comecei a correr de bicicleta e pedalar com o pessoal que era da equipe já, sempre existiu várias gerações da equipe, né? Foi passando, aquele que começa, para e assim vai. E a gente acaba aprendendo com esse pessoal. E então, 15 anos atrás não era igual hoje. Hoje você vê muita gente começando a andar, que compra bicicleta que é mais fácil de comprar, tem mais acesso, né? Mais moderno, acesso às coisas. Antigamente era pouco acessível as bicicletas de estrada, principalmente essas de ciclismo, né? Era mais mountain bike e tal. Então, quando você ia pra estrada, geralmente tinha os corredores que já estavam acostumados. Então você se incluía nesse grupo e eles orientavam você sobre, principalmente a educação no trânsito e a segurança no trânsito. E hoje em dia muita gente vai pra estrada sem ter essa preocupação. E ocorreu acidentes aqui na região nossa, inclusive fatal, e é triste, né? Mas ocorreu. E de pessoa que acabou comprando a bicicleta no primeiro dia que foi pra estrada, aconteceu isso, e acho que foi até o ano passado, o ano retrasado, eu acho muito triste, né? E precisa de alguém. Algumas normas, né? Precisa, né? Porque assim, a gente anda na mão dos carros mesmo, não anda na contramão. A velocidade da bicicleta é alta, né? Desenvolve velocidade na estrada. Se for uma equipe, ela anda mais rápido também. Então, sempre qualquer cruzamento, todos têm que olhar, um avisar o outro. Sobre, por exemplo, sujeira no chão, um pedaço de pau e qualquer coisa que você possa ver, pneu que estoura de caminhão. Ralo. Você tem que orientar, provavelmente o seu companheiro que estiver atrás de você, para ele que não caia. E uma série de coisas, educação no trânsito, você orientar o motorista, principalmente, sinalizar, verificar se ele te enxergou antes de você fazer um cruzamento. Então você tem que tentar entender o motorista e ele também ter essa visão sua, né? E eu, pra você ter uma ideia, eu tenho à noite, muitas vezes. Então eu também tenho essa preocupação. Tem que ter a luz na bicicleta, luz, sinalização. Usa um colete alguns dias. Refletivo, né? Refletivo. E tento me comunicar com os motoristas. E aqueles que estão começando a andar com a gente também preza muito isso, né? Eu costumo puxar muita atenção da turma. Muito legal. Bruno Salvatore conversando com a gente nesse quadro Viver Bem, que tem um oferecimento do Vila Flora, um bairro planejado feito para você. O Bruno, que é presidente da Liga Sorocabana de Ciclismo. A gente vai atender um pedido do ouvinte. Na volta, vamos terminar falando um pouquinho sobre a Liga. Vamos falar sobre diferentes estilos do ciclismo e, claro, né, contato, mensagem para todo mundo que tá na audiência. Brunão, fica aí, não saia, vamos atender o ouvinte. Na noite, Ipanema. Sonzeira pra vocês do Black Eyed Peas, voltando aqui o quadro Viver Bem, conversando com Bruno Salvatore, presidente da Liga Sorocabana de Ciclismo. A Liga Sorocabana que representa também Votorantim. Isso, a equipe tem duas, a Liga tem duas equipes, né? Uma de Votorantim e uma de Sorocaba. A gente tenta fazer ciclismo nas duas cidades para
tem bastante atleta, a gente divide os atletas, coloca os dois nas duas cidades para poder fazer com que todo mundo participe das competições e não fique sem competir, aqueles que se dedicam e dão valor ao ciclismo. Um atleta semi-profissional ou que quer atingir um nível de competir em jogos regionais ou jogos abertos do interior, tem que treinar quantas horas por dia? Como é que é o ritmo de treinamento desses atletas da liga? O pessoal do ciclismo de estrada, para competir no nível de jogos regionais, que é um nível regional que a gente chama, que são 8 regiões do estado, nossa região é a 8ª região, o atleta ele tem que treinar em média 400, 500 quilômetros por semana, né? 400 ou 500 quilômetros por semana? Logicamente o cara não treina isso o ano inteiro. Por exemplo, ele tem que fazer uma base, ele chega próximo das corridas, ele faz treinamentos específicos, alguns atletas fazem vácuo de moto, fazem treinamentos diferenciados para atingir determinados objetivos, né? De cada prova, porque existem provas diferentes. Então tem um atleta que tem a característica diferente, como no atletismo, tem o cara que é o velocista, no ciclismo também tem, o cara que é o fundista, no ciclismo também tem. Só que às vezes no atletismo você vê que eles separam, né? No ciclismo geralmente os caras correm tudo na mesma prova. Então, se for plano, às vezes um cara tem uma característica melhor para aquela corrida, se for com subida é outro, mas todos na mesma corrida. E a nossa equipe, por exemplo, tem vários atletas desse tipo. Tem aquele cara que é o passista, tem o cara que é o que sobe melhor, o cara que sprinta. Então, a gente tem atletas diferenciados na equipe. E para os jogos, é importante isso. A gente foi campeão dos jogos agora em Sorocaba, representando Sorocaba, que foi aqui na nossa cidade, tanto no masculino quanto no feminino. Eu sou um cara que gosto de esporte por natureza. Tá jogando, eu tô vendo. De sinuca até hóquei na grama. E, obviamente, que o torneio que a gente mais acompanha é o Tour de France, porque nós temos ali uma exposição passando nos canais de TV fechados. E eu tava acompanhando uma das provas com cara que com certeza você conhece, que é o Jones Vasconcelos, correu o Tour aí, né, naquelas etapas lá que são abertas às pessoas que gostam. E aí a gente assistindo, ele falando assim, fica reparando que o Cavendish estão fazendo a prova para ele ganhar, e aquele bolo de bicicleta, e aí, exatamente, faltando 2 quilômetros, o cara me corta pra esquerda e sai no pau, e realmente levou aquela prova. Mas aí eu disse, esse cara é o melhor? Ele falou assim, depende, porque no Tour de France não tanto